Meus irmãos, o assunto que eu queria compartilhar com a igreja hoje é um assunto que os irmãos viram lá, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Nós sabemos, conhecemos esse texto. A pergunta que eu já lanço para os irmãos, que muitas vezes nós fazemos, é: quem é o responsável por desenvolver a salvação? Sou eu ou é o Espírito Santo? Eu não faço nada, o Espírito faz tudo, ou eu faço tudo, o Espírito faz pouca coisa? Como que a Bíblia traz isso, esse equilíbrio para nós? Será que nós temos alguma responsabilidade em desenvolver a salvação? Será que é nosso dever fazer isso? Será que nós temos que fazer isso? Como fazer isso? Será se estamos fazendo isso? Podemos achar que estamos e não estamos. Podemos achar que não precisamos, quando a Bíblia nos diz que nós realmente precisamos. Posso achar que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Posso achar que tudo depende de mim. Então, nós precisamos, até onde a Bíblia nos esclarece isso, andar equilibrados na verdade do Senhor, para que não sejamos negligentes, irresponsáveis, descompromissados, e nem orgulhosos, achando que nós é que fazemos tudo e que tudo depende de nós. A verdade, meus irmãos, naturalmente nós sabemos que a vida cristã ela é dinâmica. A vida cristã, a vida natural em si não para. Nós não temos como frear o tempo. Muitas vezes nós queríamos que o tempo parasse para a gente se organizar. Mas uma vez eu vi uma ilustração que ajuda, falou, a vida, naturalmente, o tempo, é como se você estivesse viajando de carro ou de ônibus e o carro fosse apresentando problemas e você tem que arrumar ele em movimento. Você não tem tempo para parar, estacionar, o tempo para, você se organiza, o tempo não para. Nós temos que ir caminhando, não tem como eu frear no tempo. Nós sabemos que a vida ela é dinâmica, e nós sabemos que, por causa disso, nós queremos desenvolver na vida. Eu acredito que todos nós aqui, em sã consciência, queremos desenvolver, seja os adolescentes, as crianças, os jovens, no estudo, no trabalho, nas perspectivas, os adultos desenvolver profissionalmente, desenvolver em várias áreas, culturalmente, emocionalmente, fisicamente. Nós estamos sempre procurando desenvolver na vida, fazer algo que não vai fazer com que nós retrocedamos, porque não tem jeito de nós pararmos. A partir do momento que eu não desenvolvo, eu estou atrofiando, estou retrocedendo. Nós cremos nisso, tanto é que nós investimos nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, em escola, saúde, educação, música, esporte, qualquer área. Nós queremos que eles desenvolvam, nós sabemos que isso é natural e é assim. Nós queremos que eles amadureçam. Nós queremos que os nossos filhos nos amadureçam, nós queremos também amadurecer na vida. Nós sabemos que nós precisamos disso. Mas, muitas vezes, quando chega na vida cristã, esse pensamento é abortado. Ah, não, eu não preciso, já está bom. Deixa o desenvolver para algumas pessoas só. Deixa os pastores, teólogos, aí eles desenvolvam, aí eu todo. Não tem jeito. A Bíblia apresenta, eu queria ler com vocês aqui Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. O que Paulo, inspirado pelo Espírito, está nos ensinando aqui? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos tentar entender, meus irmãos, o que Paulo está nos ensinando, o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Primeira coisa, esse texto não está ensinando sobre justificação. O que é a justificação? Justificação não é um sentimento, ela é um fato. É um estado legal que provém de uma libertação da lei de Deus atribuída a nós pelo sacrifício de Cristo. Todos nós nascemos condenados diante do tribunal de Deus. Nós tínhamos uma dívida impagável, a Bíblia diz. Nós estávamos condenados.
Não tínhamos como pagar a nossa própria libertação, a nossa própria dívida para com Deus. Então Jesus, por amor, por iniciativa dele, por soberania, ele pagou a nossa dívida na cruz, ele justificou, ele nos tornou justos diante de Deus, porque ele fez duas coisas que envolvem a justificação. Ele perdoa os nossos pecados, ele paga as nossas dívidas e a justiça dele, a vida dele perfeita foi imputada sobre nós. E num exemplo simples, que todos os exemplos são simples diante da palavra de Deus, né? Mas para nós ajudarmos, é como se você devesse trilhões de euros, de dólares, e você fosse condenado por isso, e de repente você vai diante de um juiz, e o juiz fala assim, ó, você não deve mais nada, a sua dívida aqui foi paga. Você fala, como assim? A sua dívida foi paga, você não deve mais nada. Só que, além de alguém pagar a sua dívida, foi depositado um valor infinito na sua conta. Além de você não dever mais nada, você agora foi imputado na sua conta, foi creditado na sua conta um valor que você não tem nem ideia do que é. Então, quando Deus pagou a nossa dívida, nos justificou, Ele anulou a nossa dívida diante de Deus, Ele perdoou, Ele zerou a nossa conta, e Ele imputou a justiça perfeita de Cristo sobre nós, porque senão nós sairíamos dali, eu não devo mais nada, mas também estou zerado, né? Vou ter que tomar cuidado para não ser condenado de novo. Mas a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Então agora, além de nós não devermos mais nada, nós estamos seguros diante da vida de Cristo, da justiça dele que é perfeita, está sobre nós. Isso, meus irmãos, nós não temos mérito algum. Nenhum de nós tinha nem noção de que isso fosse acontecer. Nós nem queríamos, nem procuramos, não tínhamos nada de mérito sobre isso. Então isso de forma simples, porque não é um assunto, mas já para nós entendermos que a justificação foi feita fora de nós, foi uma obra consumada na cruz. Deus perdoou os nossos pecados e nos tornou justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo sobre nós, e nós não devemos mais. Por isso que Paulo fala em Romanos, justificados, pois nós temos paz com Deus, porque nós somos perdoados, não estamos mais devendo para Deus. Então nós temos paz com Deus. Deus nos declara justos pela fé que Ele mesmo deu para crer no que Ele fez por nós. E a justificação, então, ela é feita de uma vez por todas. Não existe graus de justificação. Ninguém é mais justificado do que o outro. Ninguém na face da terra foi mais justificado do que o outro. Ninguém cresce em justificação. Eu preciso crescer em justificação. A Bíblia sempre aponta, eu preciso crescer em santificação. A justificação foi feita por Deus na obra na cruz. Então, o que Paulo está falando aqui é para irmãos, para pessoas que já tinham sido justificados. Paulo não está falando que eles precisavam fazer alguma coisa para ser salvo. Isso tem que ficar bem claro. Paulo está falando para irmãos, para cristãos, para pessoas que já tinham sido justificadas, perdoadas em Cristo. Ele deixa claro isso na carta toda. E Paulo agora está falando nessa verdade, vocês que foram justificados, vocês que foram perdoados, vocês que foram declarados justos pela obra de Cristo na cruz, a vida não para aí. Existe um caminho que nós precisamos desenvolver. Paulo não está falando para descrentes aqui. Você precisa desenvolver aí para ver se Deus vai te aceitar. Não, isso não existe. Paulo fala assim, você que foi declarado justo, você que foi perdoado, a justificação ela não pode ser separada da santificação. Ninguém que se diz justificado, perdoado por Deus, que não vai ser santificado. Eu só fui justificado, mas continua na vida de pecado, sem arrependimento, então não foi justificado, porque o lado visível da justificação é a santificação. É o que nós estamos crescendo à semelhança de Cristo. Então, Paulo está falando, nesse texto, para todos aqueles que já tinham sido perdoados, justificados, já tinham sido tornados feitos filhos de Deus. Paulo está falando agora que nós precisamos crescer, desenvolver nessa salvação que Deus nos deu. Mas veja bem, Paulo não está falando que nós precisamos completar o que Cristo fez, porque quando Deus deu a vida dele na cruz, o que ele falou? Está consumado. Eu não vou melhorar a salvação, eu não vou melhorar algo, eu vou desenvolver aquilo que Deus me deu
na cruz, para que eu cada vez mais seja parecido e cada vez mais atinja uma plenitude e a semelhança de Cristo. Então, a santificação, ela tem dois sentidos. O primeiro é um sentido posicional. Todo cristão, ele é declarado santo no sentido de separado. Nós somos separados para um fim específico, para viver exclusivamente para a glória de Deus. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos separados por Deus. Não é que eu tenho que sair do mundo. Jesus mesmo orou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a nossa posição como justificados, ela também envolve a santificado. Agora eu fui separado para um uso exclusivo. Muitas vezes, um outro exemplo bem simples, muitas vezes a gente vê alguns carros escrito para uso exclusivo do serviço. É mais ou menos essa ideia. Deus colocou sobre nós, você tem uma vida, você vai viver agora de forma exclusiva para Deus. Sim, no mundo, na profissão que você está, nesse mundo pecaminoso, só que de forma separada. Você não pertence mais a esse mundo, isso aqui não é mais seu habitat. Mas você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Mas você foi separado. É uma posição que Deus nos colocou. John MacArthur, mesmo explicando esse sentido de separação posicional, ele diz assim: essa santificação é posicional e instantânea, e não deveria confundir com a santificação progressiva que nós vamos falar. Essa santificação tem a ver com a posição do cristão e não com o seu andar atual. Então, nós somos separados. Os irmãos estão entendendo? Deus nos perdoou e falou assim: agora você vai viver uma vida separada. Você não vai ter mais uma vida igual. Você não tem mais nada a ver com o pessoal que não crê no mundo. Sim, você vai relacionar, você vai ter amizade, você vai influenciar, você vai às vezes trabalhar no mesmo ambiente, mas você agora tem uma nova cosmovisão, uma nova vida, um novo coração. Você foi separado por um fim específico para viver para a glória de Deus neste mundo ainda caído. E Paulo está dizendo aqui, no sentido mais específico de que nós fomos já perdoados, fomos separados e agora nós temos que crescer em santificação. Paulo diz aqui: desenvolvei a vossa salvação. Uma vez que Deus nos perdoou, nos separou para um fim específico, não foi para eu ficar no meu canto, foi para eu crescer nesse relacionamento com Deus. Foi para eu desenvolver essa salvação que Deus me deu. E é aqui que entra também a nossa responsabilidade como seres morais. Cada vez mais ser transformados à semelhança de Cristo. Uma santificação progressiva, meus irmãos, por meio do qual o cristão se aproxima à semelhança de Cristo. Todos nós estamos, cada vez mais que já fomos perdoados, que já cremos, que já fomos alcançados pela graça, nós estamos caminhando, ou deveríamos estar caminhando, rumo a cada vez mais ser parecidos com Cristo. Temos o nosso, porque a mesma graça que salva é a mesma graça que transforma. A graça de Deus, ela é operante. Ela vai operando na nossa vida e vai lapidando para que cada vez mais Cristo cresça em nós e eu cada vez mais seja parecido com Jesus. Nas minhas ações, nas minhas reações, nas minhas motivações, na minha obediência. O cristão, então, meus irmãos, ele é capaz de viver uma vida cada vez mais santa, em conformidade com a vontade de Deus, porque nós vamos ver, Deus opera isso nele, Deus cria o desejo e Deus opera isso nele. Não sobra lugar para a glória humana, não sobra lugar para mérito humano, mas sobra lugar para a responsabilidade humana. Essa que é a verdade. Uma pessoa justificada, separada, ela enfrenta lutas, meus irmãos, porque o caminho de santificação, de desenvolver, é um caminho difícil. Tudo que você vai desenvolver implica em dificuldade, em renúncia, em disciplina, em lutar contra a sua vontade, muitas vezes de não querer fazer aquilo. E quem de nós não atesta que nós temos dificuldades e lutas na vida cristã em ler a palavra, em meditar, em ser assíduo na reunião da igreja, em desenvolver a vida cristã? Quem de nós fala que isso é fácil? Só se eu abandonei. Mas se eu estou no caminho, a luta contra o espírito e a carne, por fazer a vontade de Deus, ela sempre envolve. Agora, eu sei que o que eu faço nunca vai me trazer mérito. Se eu tenho a compreensão, como nós vamos ver aqui Paulo falando, da luta dele, do esforço dele, porque nós temos que corrigir algumas coisas. Tem expressões que elas são um pouco desgastadas. Para quem acredita
no que a Bíblia não ensina, que é a salvação pelas obras, se você fala de esforço, a pessoa brilha o olho dela. Esforço, está vendo? Esforço, tem que ter esforço, é pelo esforço. Para nós que cremos na soberania de Deus, você fala de esforço, você fica meio ressabiado. Que negócio de esforço? Não tem esforço não, mas Paulo fala. Paulo fala de um esforço, Paulo fala de uma luta, Paulo fala de... Os exemplos que ele vai usar aqui, não é exemplo de ninguém que está sentado ou deitado na rede esperando Deus fazer tudo. Mas tudo que Deus faz, ele sabe que foi Deus que fez. Esse é o ponto que nós devemos compreender. Olha só o que John MacArthur novamente diz, meus irmãos. Ele fala assim, nós ensinamos que cada pessoa salva, cada pessoa que já foi justificada, ela está envolvida num conflito diário. A nova criação em Cristo, em guerra contra a carne. Sim, existe essa guerra, essa luta, mas, olha só, há uma provisão adequada para garantir a vitória por meio do poder do Espírito que reside nessa pessoa. Então, existe luta, mas existe a provisão de Deus em nós para vencermos isso. Então, não é que eu não tenho luta, é que eu não vou vencer pela minha força, mas a luta tem. Por que Paulo estaria falando para os irmãos, desenvolvam a salvação, se eles não tivessem responsabilidade nenhuma? E por que Paulo está falando assim, mas é Deus quem opera, se fosse tudo dependendo deles? Então nós temos que ver por que Paulo está usando essas verdades. Então, de forma simples, meus irmãos, na justificação, os crentes são imediatamente salvos da penalidade do pecado. Imediatamente salvos da penalidade do pecado na justificação. Na santificação, os crentes são salvos progressivamente do poder e da prática do pecado. O pecado ainda habita no cristão. Só que cada vez que nós estamos em Cristo, buscando força no Espírito Santo, nós vamos sendo libertos do poder do pecado. O pecado cada vez vai tendo menos domínio sobre nós. E é só na glorificação que nós não vamos ter luta nenhuma, porque o pecado não vai mais existir. Mas até lá, J.C. Ryle tem um livrinho, um artigo escrito dizendo assim, vivo ou morto. Se você está vivo, você tem luta. Se você está morto espiritual, você não tem luta, porque você não está nem aí com o pecado. Eu não tenho luta nenhuma com o pecado, então questione se você creu. Porque o cristão tem luta contra o pecado, tem luta contra a busca da santidade. Por vezes, ele erra, ele peca, mas Deus o restaura a comunhão. Por isso que 1 João 2 diz lá, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se vocês, porventura, vierem pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. É isso, é mais ou menos esse equilíbrio. Aí Paulo começa falando aqui no verso 12, meus irmãos, o primeiro sinal de que esses homens aqui já eram cristãos, está no verso 12, que ele diz assim, porém, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, como na minha ausência. Um primeiro sintoma de alguém justificado é a obediência à palavra de Deus. Não é obediência ao apóstolo Paulo, porque Paulo falou assim, porque vocês estão obedecendo mesmo quando eu não estou perto. O religioso, ele quer obedecer para ser visto. O cristão sabe que vive na presença de Deus. Então, Paulo não está cobrando uma obediência a ele. Paulo não está feliz porque, eu sei que quando eu estou perto de vocês se comportam bem. Paulo está falando assim, assim, pois, amados meus, essa linguagem amado está falando de que Paulo os tinha como filhos na fé. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Por quê? Porque quando Deus implanta uma nova natureza em alguém, essa pessoa, ela, com lutas, com dificuldades, obviamente, como todos nós sabemos por experiência própria, mas nós sabemos, eu vivo na presença de Deus, eu não quero só ter uma vida santa de obediência na presença de pessoas. Deus é o meu juiz, e eu quero glorificar a Deus. Então, Paulo está engrandecendo, Paulo está curtindo com eles, eu falo assim, que bom que realmente isso é uma evidência da fé verdadeira de vocês, que vocês estão vivendo uma vida de obediência, porque vocês foram perdoados, que vocês não tinham capacidade disso, mas é uma evidência de um novo coração. Vocês obedecem. Se nós formos estudar a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos ver que a vida de obediência é um primeiro sintoma. Quando Saulo foi convertido, o primeiro sintoma lá em Atos 9 é que ele estava orando, já é um ato de obediência. Segunda coisa é que ele parou de fazer o que ele queria e foi fazer o que Deus mandou. E é assim na vida de todo mundo, Abraão, Moisés, espero que seja na minha e na sua também. O desejo pela obediência, ainda que com dificuldade que nós temos, todos nós sabemos,
Mas Deus, por mudar, na conversão, Deus muda também a nossa vontade, meus irmãos. Esse negócio de eu não tenho vontade nunca, espera lá. Eu tenho luta, amém. Agora, eu não tenho nunca vontade de obedecer, é um sinal vermelho que acende no painel. Porque Deus, quando nos converte, quando Deus muda, Ele também muda a nossa vontade. A regeneração, ela atinge as emoções, o intelecto e a volição, a vontade. Deus agora me coloca uma vontade de obedecer. Estude a Bíblia, estude os Salmos, que você vai ver que os homens tinham esse desejo. Fracassaram sim, mas Deus coloca esse desejo por obediência. E Paulo louva eles, no sentido de louvar a graça de Deus na vida dele. E não há crescimento em santificação sem passar pela obediência, meus irmãos. Santificação não é eu começar a fazer um monte de coisa, um ritual externo, que alguém pediu, que a igreja exige. Eu vou fazer um monte de coisa, mas o meu coração não ama aquilo, não se submete. Paulo está falando assim, o primeiro aspecto que Paulo vai falar do desenvolver a salvação, é falar assim, isso é possível porque vocês estão com um coração novo, vocês estão obedecendo. Não há como nós desenvolvermos em santificação se não tivermos um coração submisso à palavra de Deus. Porque a santificação não é do meu jeito. Não é eu escolher algumas coisas que eu vou fazer. Não, é o que a palavra disse. Senhor, eu tenho que me submeter. Senhor, me dê um coração cada vez mais obediente, que tenha prazer de submeter ao Senhor, a tua palavra. Sem um coração justificado, ninguém tem vontade de obedecer, meus irmãos. Nenhum de nós teria o mínimo desejo de obedecer a palavra de Deus se Deus primeiro não desse a nova vida em nós. Então isso aqui já é fruto de um novo nascimento na vida deles. E é também um sinal na nossa vida se nós temos isso. Então Paulo começa a falar que vocês obedecem não só na presença dele. Veja, a religião sempre nos leva a querer obedecer a pessoas, a rituais, a tradições, a ordens humanas, mas o nosso coração tem que estar submisso à palavra de Deus. E se estiver submisso a Deus, tudo que Deus instituiu, a vida da igreja, nós também vamos estar nos submetendo a isso, porque nós sabemos que isso é a vontade de Deus. Agora, depois Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação, ou seja, Paulo não está falando, já está bom, vocês já foram justificados, eu já estou percebendo que vocês estão obedecendo, está bom, até a volta de Cristo, e vão viver do jeito que vocês quiserem. Mas qual que é a ordem que Paulo dá? Desenvolvam, ou seja, não parem. Continuem avançando. Porque Paulo sabe, e nós vamos ver em outras cartas, em outras passagens, que a vida cristã ela é progressiva. Nunca, nenhum cristão deve contentar, já está bom, eu já fui salvo, né? Hoje já estou obedecendo mais que antes. Amém. Mas a vida cristã, até Cristo voltar, é um caminho de crescimento. É um caminho de crescimento. Então, por que Paulo está falando desenvolver a vossa salvação? Quem é esse agente de transformação na santificação? Porque Paulo está dando ordem para eles, desenvolver a vossa salvação. Deus deu uma salvação. Desenvolvam. Era para eles olhar, peraí, eu não consigo. Eu não consigo. Sim, a gente não consegue, por isso que o versículo complementa. Mas, primeiro essa parte, quem que é um agente de transformação? Anotem, meus irmãos, só para a gente não ler aqui, mas 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, Paulo diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor. Veja, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Quem é o agente transformador? É o Espírito. 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e para a aspersão do sangue. O que esses textos trazem em comum? Ambos e outros tratam da santificação, o agente santificador, transformador, é o Espírito de Deus que habita em todo cristão. Todo aquele que foi regenerado, justificado, tem o Espírito Santo. Não tem jeito de eu falar que eu sou cristão, fui perdoado, mas ainda não tenho o Espírito Santo. Não existe isso. Se você é um cristão, se você nasceu de novo pela graça, se você foi justificado, o Espírito Santo habita em você e habita em mim. E é Ele que é o agente de salvação e transformação.
Jerry Bridges, num dos livros dele, diz assim, a obra santificadora é a obra do Espírito Santo que nos liberta do domínio da escuridão e nos separa para sermos propriedade exclusiva de Cristo. E aí ele diz, o Espírito não nos dá somente uma nova vida espiritual, mas também nos separa para sermos propriedade de Cristo. Obviamente, esses atos do Espírito Santo ocorrem simultaneamente à salvação. Nós falamos assim para nós entendermos, mas é tudo um pacote só. E conclui, lembre-se, o propósito de Deus de nos salvar, qual que é o propósito de Deus de nos salvar? Meus irmãos, é só garantir uma eternidade? Será que a salvação é o seguinte, ó, Deus nos salva, fala, ó, eu te perdoei, toma a passagem para o céu e vai viver do seu jeito aqui na terra. Quando você for chamado, você apresenta a passagem. É isso? Não é, meus irmãos. Deus nos salvou para sermos transformados e cada dia mais estarmos parecendo com Cristo. Amando mais o Senhor, amando menos a nós mesmos, buscando mais nos parecer com Cristo. Não é, a salvação não é um bilhete que eu posso fazer o que eu quero aqui, se alguém perguntar, eu tenho um ingresso aqui para o céu. Ó. Não é isso. É um caminho de crescimento. Deus nos salvou para sermos conformes à imagem de seu Filho. E isso acontece aqui, meu irmão, começa a acontecer aqui. Por isso que eu não posso abandonar a palavra, por isso que eu não posso negligenciar os meios de graça, leitura, meditação da palavra, uma vida de oração pessoal e coletiva, os cultos da igreja. É onde Deus usa esses instrumentos para me conformar à semelhança de Cristo. Porque o Espírito Santo ele tem compromisso com a palavra dele. Se eu me afasto da palavra, que adianta eu ficar orando? Volta para a palavra. Então, se eu me isolar da vida da igreja, se eu me isolar da palavra, se eu começar a viver eu e Deus está bom, como que eu vou ser santificado? Como que eu vou ser cada dia mais parecido com Jesus? Porque Jesus nunca ensinou isso e nunca fez isso. Nós temos que entender, como Paulo fala em 1 Coríntios, que nós, aqueles que foram salvos, não pertencem mais a si mesmos. Nós somos comprados por um preço. Então, eu vou fazer o que eu quero. Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Se eu quiser eu ler a Bíblia, eu não vou. Quem está governando a sua vida é você mesmo. Eu sei que nós lutamos com isso. Mas o Espírito de Deus, se nós somos cristãos, nós falamos, Senhor, me quebranta. Me quebranta porque eu estou vivendo muito para mim mesmo. Então, é o Espírito Santo que traz convicção. Nós sabemos disso. É o Espírito Santo que cria o desejo. Paulo fala isso. É o Espírito Santo também que cria a mudança. Hebreus 13, 21 diz assim que ele opere em vós o que é agradável diante de Deus. Nós sabemos que tudo que acontece em nós é pela graça, é pelo poder do Espírito. Mas nós vamos entender aqui essa nossa responsabilidade, que nunca traz glória, nunca traz mérito, mas traz culpa, se nós não o fizermos. E essa questão de mudar, esses dias eu mandei essa devocional, eu vou ler aqui de novo do Jerry Bridges. Ele diz assim, ó, nós podemos até certo grau mudar nossa conduta sendo agradáveis com a pessoa que é difícil de amar, mas nós não podemos mudar a atitude do nosso coração. Eu posso mudar um sorriso, em vez de eu rosnar para a pessoa, eu vou rir. É tudo coisa externa. Em vez de eu parar de cumprimentar, eu vou dar um sorrisinho educado, mas e o coração? E o coração? Então diz assim, eu posso mudar a conduta externa, sendo agradável àquela pessoa que é difícil, mas eu não posso mudar a atitude do coração. Eu posso citar a Escritura para relembrar que Deus é soberano e amoroso, mas eu não posso aquietar o meu coração ansioso. Somente o Espírito pode fazer isso. E ele usa a palavra. Então, meus irmãos, não existe técnica comportamental para o cristão. Aprenda a sorrir, aprenda... Não, Senhor, quebranta o meu coração, porque o dia que ele mudar o meu coração, o meu externo vai mudar também. Eu vou dar um sorriso sincero, eu vou ter uma atitude bondosa, honesta, em vez de falsa. É isso, é essa mudança que o Espírito produz em nós, lá no coração. E nós sabemos da verdade de João 15:5, né? Sem mim, nada poder fazer. Ou seja, vocês têm muita coisa para fazer, mas sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Isso aqui, meus irmãos, muitas vezes nós usamos isso aqui com chavão. Jesus falou sem mim, nada para fazer, mas nós estamos tentando fazer sem ele. A gente repete o versículo, mas na hora de fazer, a gente está tentando fazer sem ele. Sem quebrantar, sem buscar dependência, sem falar, Senhor, quebranta o meu coração, Senhor. Eu estou tentando fazer isso com as minhas forças, do meu jeito.
Eu não vou conseguir, porque o Senhor já falou que sem a graça, sem eu depender do Senhor, sem eu estar quebrantado diante do Senhor, eu não vou fazer. Eu posso mudar o sorriso, mas o coração não muda. Eu posso ser mais simpático, mas não vou ter amor fraternal no coração, porque o Senhor vê o coração. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu posso mudar o meu sorrisinho ali, parecer uma pessoa legal, mas lá no coração, meus irmãos, e nós temos que ter sinceridade, meus irmãos. Esses dias eu estava pensando nisso. Quando o Espírito Santo mostra o nosso erro, o nosso pecado, essa nossa falsidade, é a mesma coisa que se você estiver andando no seu carro e a luz do painel acender ali uma luz de emergência, de um problema. Acendeu uma luz ali, nós temos algumas atitudes. Eu posso colocar uma fita isolante, tampar aquela luz e fingir que não está acontecendo nada. Não quero ficar vendo essa luz aqui. Coloca um negócio, um pano e continua andando com o carro. Resolveu o problema? Não. Mas você pode fazer isso. Você pode quebrar o painel para a luz apagar. A luz vai apagar. O problema resolveu? Não. Ou você pode levar no mecânico e falar assim, a luz acendeu porque tem um problema lá no motor, ou na parte elétrica, ou na parte, alguma questão do motor. Por isso que a luz acendeu. Vamos investigar a causa, não o sintoma. Então, muitas vezes, Deus mostra os nossos erros e eu tento tampar. Ou eu tento destruir algum relacionamento para ver se melhora. Mas Deus está falando assim, a causa é lá no coração. Não tenta maquiar, não tenta disfarçar. Reconheça o seu pecado, reconheça os seus erros. Fala, Senhor, trata comigo. Porque a gente sempre acha que o problema é o outro, né? Senhor, trata comigo. Essa luz acendeu aqui porque está despertando uma questão de um coração ainda muito carnal. Trata comigo, Senhor. Eu não quero que essa luz apague enquanto o Senhor não investigar. Não tente apagar a luz por outros meios. Não vai funcionar. E agora Paulo fala da responsabilidade dependente. Desenvolver a vossa salvação. Meus irmãos, novamente um exemplo simples. Pensa você falando o seguinte, eu preciso desenvolver fisicamente. Aí você vai numa academia, vai lá, entra numa academia de musculação, fala, eu quero fazer aqui minha inscrição, minha matrícula. Você vai lá, faz a matrícula, o cara faz o exame, ele aceita você como aluno. Você tem lá, está matriculado e vai embora. E não volta mais. Aí alguém fala assim, cara, que você está indo lá na academia? Fala, eu fiz inscrição lá. Não. Mas você tem ido? Não. Vai dar para perceber, né? Porque já tem gente que fala assim, rapaz, o problema não é fazer a matrícula, o problema é ter que ir, né? É um exemplo simples, mas a gente sabe que não adianta eu só estar matriculado numa academia, seja lá de música, de esporte, lá o que for. Eu preciso me exercitar diariamente. E outra coisa, não adianta alguém lá fazer o exercício por mim. Faz o exercício aí para mim que eu vou ficar vendo. Aí você acha, você não vai ter resultado. Não funciona assim. É a mesma coisa, meus irmãos, na vida cristã. Eu acho que eu sou salvo. Eu já vou na igreja. Mas você tem se exercitado na piedade? Você tem colocado a sua mente para ser fortalecida pela palavra diariamente, lendo o Evangelho, orando, confessando pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. A vida da igreja é uma academia, meus irmãos. Nós somos exercitados na paciência, no amor, na fraternidade. Deus quis assim, a nossa família é assim. Nós somos exercitados ali. Calvino diz que a Escritura é a escola do Espírito Santo, na qual, como nada é omitido do que nós precisamos, mas também tudo é proveitoso para que nós possamos crescer em santificação. Se eu me afastar da Bíblia, mesmo, eu vou afastar da igreja, eu vou afastar da comunhão, tudo começa o afastamento da Bíblia. Tudo começa, quando eu me afasto da Bíblia, eu começo a querer me afastar de tudo que é relacionado com a palavra de Deus. E Paulo está falando assim, desenvolvei a vossa salvação. Calvino era um teólogo e um jurista, e ele traz uma frase que nos ajuda a entender a teologia e a nossa responsabilidade. Ele diz assim, Calvino, como jurista e teólogo, ele nos chama a atenção para o fato de que a punição do infrator da lei só pode existir se ele tiver a liberdade e, por isso, puder ser responsabilizado pelos seus atos. Ou seja, nós somos agentes morais. Se eu não obedecer à palavra de Deus, eu sei que é pelo Espírito, mas se nós não obedecemos, eu vou ter consequência moral.
Eu vou ter consequência, porque é um dever que eu tenho para com a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele ora: Senhor, me dê um coração obediente. Senhor, me faz obedecer a tua palavra, me instrui, me ensina. Esse desejo. E J.I. Packer, um outro puritano, ele traz o seguinte: parece um aparente conflito falar assim, se Deus é soberano, por que eu sou responsável? Parece que as coisas não se batem. Olha só o que ele diz. Parece uma antinomia. Antinomia é um aparente conflito de leis ou de normas. Parece uma oposição, o fato de Deus ser soberano e eu ser responsável. Mas ele diz assim, é uma aparente oposição entre a soberania divina e a responsabilidade humana, entre o que Deus faz como rei e o que ele faz como juiz. Olha só o que ele diz: as Escrituras ensinam que, como rei, ele ordena e controla todas as coisas, inclusive as ações humanas, de conformidade com seu propósito eterno. E tem vários textos bíblicos. Por outro lado, as Escrituras igualmente ensinam que, como juiz, ele considera todo homem responsável pelas escolhas que faz, bem como pelos cursos de ação que segue. O homem é um agente moral responsável, embora seja também divinamente controlado pela soberania de Deus. O homem é divinamente controlado, embora também seja um agente moral responsável. Então, uma coisa não exclui a outra. O fato de Deus ser soberano não tira a minha responsabilidade. O fato de Deus ser responsável não anula a soberania de Deus. Até onde nós entendemos isso? A nossa mente não consegue captar exatamente essa profundidade, mas é uma verdade que nós sabemos que existe. É uma verdade que nós temos que entender. Por exemplo, o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que ele está dizendo? Não adianta você fazer a parte de Deus. Não adianta você fazer o que tem que ser feito confiando em você mesmo. Mas, se você fizer o que Deus ordena, não vai ser em vão. É isso que ele está ensinando. Se é Deus que vigia, então eu não vou fazer nada. Não. Ele está falando assim, se o Senhor não edificar a casa, é em vão os que trabalham. Mas se o Senhor edificar, o trabalho não é em vão. Paulo, em Filipenses 4,13, nessa mesma carta, ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Será que não é a prepotência, Paulo? Tudo eu posso? Paulo, você não pode nada. Não, eu posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar todas as situações de adversidade, pobreza, humilhação, porque Deus me fortalece. É isso que Paulo está falando. Colossenses 1,29. Para isso é que eu também me afadigo, Paulo falando, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Veja como Paulo fala. Olha só, irmãos, Colossenses 1,29. Para isso é que eu também me afadigo. A fadiga aqui é trabalho ao ponto de exaustão. Por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Mas de onde vem esse esforço? De onde vem esse desejo? E tudo isso, Paulo, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Segundo a graça de Deus em mim. A graça não me faz ser preguiçoso, negligente, inoperante. Spurgeon já diz: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus, porque é assim que faz. Senhor, o que eu tenho que fazer? Me capacita a ser um cristão diligente, obediente. Senhor, mas eu sei que tudo isso é dependendo da Tua graça em mim. A graça, meus irmãos, não nos torna preguiçosos, negligentes, omissos, relapsos. Segundo a Pedro 1, 2-5, diz que tudo nos foi dado, todas as coisas nos foram dadas que conduzem à vida e à piedade. E no verso 5 ele diz: reunindo toda a vossa diligência. Olha o que Pedro está falando. Reúna toda a vossa diligência. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, a piedade, com a piedade a fraternidade o amor. E no verso 8 ele diz: porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, Pedro está falando. Elas existindo em vós aumentando, elas fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos. Essa é a mensagem do Evangelho. A graça de Deus, quando opera em nós, ela não nos torna inativos nem infrutuosos. Ela nos torna frutíferos. E nós sabemos que tudo é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que não sobra glória para nós. Por exemplo, nós sabemos a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo antes da conversão.
Ele era alguém zeloso, dedicado. Ele era um exemplo nessa parte natural, não era? Quando Deus o converteu, Deus usou o mesmo zelo, a mesma coisa, só que canalizou para o lado certo. Paulo não falou assim, eu era um zeloso, eu era isso, eu era aquilo. Agora converti, agora estou sossegado, agora não vou fazer mais nada. Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos vós, em 1 Coríntios ele diz, eu trabalhei mais que todos vós, mas não eu, a graça de Deus em mim. Então a graça que fez com que Paulo perseguisse os cristãos, agora ele usou tudo aquilo para plantar igreja, para evangelizar pessoas. A graça de Deus nos torna operantes. Então, esse desenvolver a salvação, meus irmãos, é que a vida cristã não é estática. Augusto Nicodemos diz assim, não é assim, eu creio em Jesus, estou salvo, agora é só esperar a morte. Depois que eu morrer, eu já sei que eu vou para o céu. Isso não é a vida cristã, isso não é a vontade de Deus para nós. Aí ele completa, não. Na verdade, existe um processo envolvido. Há um mecanismo usado por Deus para transformar gradativamente, progressivamente a nossa vida, até que sejamos finalmente a imagem e semelhança plena de Deus. Ou seja, você está desenvolvendo a sua salvação? Será que eu estou desenvolvendo a minha salvação debaixo da soberania de Deus, da dependência de Deus? Mas Deus tem usado todos os meios. Nós temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos a vida da igreja. Será que você está contente porque você já foi salvo? E agora está um buraco na tua vida esperando o céu. Aqui não tem mais nada para fazer, ou então vou fazer o que eu já fazia antes. Não, meus irmãos. Nós temos que estar cada vez mais amando mais a Deus, desejando mais o Senhor, estar com o nosso temperamento cada vez mais controlado pelo Espírito. Cristo está cada vez mais aparecendo na minha e na sua vida. Se não está, nós não estamos desenvolvendo a vida com diligência. E trata-se de um desenvolver com temor e tremor, com responsabilidade. A graça não anula o esforço, a graça produz esse esforço em nós. Um esforço santo. Não que eu vou falar assim, foi eu. Porque Paulo diz, estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. A vida que agora eu vivo, eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Paulo sempre está falando assim, eu estou fazendo as coisas. Eu estou plantando igreja, eu estou fazendo isso, mas é a graça de Deus em mim. Então, ele nunca trouxe o mérito para ele, nunca fez com que ele criticasse os outros, que os outros não estão fazendo, porque ele sabe que é um agir de Deus. Mas ele sabe que quando Deus age, a graça opera na nossa vida. É uma manifestação dela. E aí, Paulo diz, o equilíbrio. Responsabilidade dependente de Deus, é a nossa. E agora Paulo está falando no verso 13. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Sabe por quê? Sabe por que vocês vão conseguir desenvolver? Sabe por que vocês têm que desenvolver? Porque Deus é quem opera em vocês. Não espere, não tire força de dentro de vocês. Paulo não está falando assim, olha cada um para dentro de si e busque dentro de você o melhor de você. Não tem o melhor, meus irmãos. Paulo está falando assim, sabe por que vocês vão conseguir fazer isso? E esse dever eu estou dando para vocês? Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Se Paulo desse essa ordem para nós e falasse, eu não sei como que vocês vão fazer, mas vocês têm que fazer. Paulo fala assim, sabe por que vocês vão desenvolver e que vocês precisam? Porque Deus, que salvou vocês, continua operando na vida de vocês. Deus não salvou vocês e agora não tem mais nada. O mesmo Deus que salvou, continua ativo na vida de vocês. Porque é Deus quem opera o querer. Então, quando você quer, você já tem que falar assim, puxa, não foi eu, é Deus em mim. Esse desejo que eu estou tendo pelo Senhor não pode trazer orgulho. Falar, mas pelo menos eu quero, o irmão lá não quer. Já é orgulho. E eu já estou achando que eu que estou produzindo. Então Paulo fala assim, é Deus quem opera o querer, porque Deus muda a vontade, meus irmãos. Na salvação, Deus muda a nossa vontade. Deus nos faz desejá-lo, senão nós não desejaremos Ele. Deus nos faz querer buscar as coisas dEle, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Como? Porque Deus opera esse desejo em nós. E aí ele diz, o querer, mas eu posso falar assim, mas eu quero. Mas como que eu vou fazer? Eu tenho desejo, mas não tenho a capacidade para fazer. Pensa, aí como que a gente ia ficar? Eu até quero. Sabe quando você quer fazer um negócio, mas você não tem o recurso? Eu queria fazer isso, mas não tem dinheiro. Eu queria fazer isso, mas não tem a ferramenta. Você ia ficar sofrendo. Mas Deus colocou o desejo, e Deus mesmo, ele fala aqui, opera o realizar.
Então, não tem mérito para o desejo e nem depois que você faz. Porque o desejo é Deus que põe. Bom, Deus colocou o desejo, mas foi eu que fiz. Não, é a graça que operou na sua vida. Ah, mas foi segundo a minha vontade. Não, lê o final do texto. Segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, não sobra. A única coisa que sobra para nós aqui é responsabilidade. Diante de Deus. Fala, Senhor, se eu não estou, tem misericórdia de mim e me quebranta o coração. Porque o desejo vem do Senhor, a capacitação vem do Senhor e é segundo a vontade do Senhor. Então nós não temos justificativa, meus irmãos, para não desenvolver na fé. Ah, para mim já está bom, eu já estou vindo à igreja. É cristão que vive de domingo. Cristão que vive da refeição que recebe aqui. Nós não podemos ser assim. Mateus Henry diz assim, nós devemos ser diligentes no uso de todos os recursos que nos conduzem a esse desenvolvimento. Não devemos apenas trabalhar para a nossa salvação, ao fazer isso de tempo em tempo, de vez em quando, mas devemos operar nela e fazer tudo o que precisa ser feito e perseverar nisso até o fim, é nosso dever. Ou seja, eu não posso falar assim, eu vou desenvolver, mas e no domingo já está bom. Domingo, igreja nas casas. É o que Paul Walsh usa num livro dele. Ele fala assim, vá e ofereça para o teu chefe o que você oferece para Deus, que você vai ser mandado embora no mesmo dia. Vá e oferece para Deus o que você oferece para o teu chefe, que você vai crescer muito em santificação. Porque ele fala assim, nós somos muito mais dedicados e zelosos nas coisas naturais do que nas coisas de Deus. Então, para o trabalho, tem gente aqui que o patrão não quer perder ele nunca. Porque ele é um cara zeloso, é dedicado, é responsável. E as coisas de Deus? Estou cansado. Hoje eu vou dormir. Hoje eu não sei o quê. Já está bom, eu já... Experimenta fazer isso aqui na profissão. É isso que o Paulo está ensinando. Você não vai arrumar emprego nenhum. Então, o que nós precisamos entender, Senhor, a graça de Deus não vai me tornar inativo. Eu não vou, como Mateus Henry diz, de vez em quando, eu vou pensar nisso assim, a cada 15 dias, 20 dias, quando eu estiver mais tranquilo, quando eu organizar minha empresa. Peraí, o que é prioridade na nossa vida? É desenvolver esse dom que Deus nos deu e nos capacita a isso? Ou desenvolver em outras áreas? Uma coisa não exclui a outra. O cristão ele é exemplo em todas as áreas, mas eu não posso trocar as prioridades. Para você desenvolver na vida cristã, você não precisa ser um mau exemplo no emprego, ao contrário, você tem que continuar sendo um bom exemplo no emprego. Para alguém falar, pai, como que esse cara é um funcionário? Como esse cara é um patrão humano, cristão? Porque ele tem o evangelho. Como que ele relaciona com as pessoas de forma diferente? Como ele consegue organizar isso, como ele consegue ser humano, amoroso e responsável ao mesmo tempo, como ele tem uns princípios que eu nunca vi. E nisso vai sair a oportunidade de você... Eu falei, é por causa de Cristo, meus irmãos, é por causa de Cristo. Agora, esse negócio de... O cara acha que é muito espiritual, mas ele dá um mau testemunho no emprego dele, ele tá sendo uma pedra de tropeço para o evangelho. Depois alguém fala assim, aquele ali é crente? Nó cego. Saiu devendo para todo mundo, não fez o serviço que falou, depois fala que é crente? Então, todas as coisas cooperam e faz parte desse desenvolvimento. D.A. Carson, um grande estudioso, ele deixa bem claro, meus irmãos, desenvolver a salvação não é trabalhar para a salvação, pela salvação, porque a salvação nos foi dada em Cristo, meus irmãos. Não confunda isso. Você não está fazendo uma coisa para ser salvo, mas é porque você foi salvo. Nada do que você fizer, Deus vai falar assim, você merece a salvação. Não existe isso. Mas se você foi de fato salvo, a graça que te salvou, ela vai operando na sua vida e na minha. Não é normal eu falar que eu sou salvo pela obra de Cristo, pela graça maravilhosa de Cristo, mas a minha vida não é transformada em nada. É isso que ele está dizendo. Então, há esse compromisso, a salvação é um processo. Veja, Paulo usa aqui o exemplo, 2 Timóteo 2,5. Semelhante a nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Depois ele usa em 2 Timóteo 2,6 o exemplo de um lavrador. 2 Timóteo 2,3,4 como um soldado. Paulo não está ensinando de você conquistar nada, mas ele está falando, se você está numa missão, você está numa vida cristã que ela exige isso, ela vai exigir renúncia de você. Agora, não tente buscar isso em suas forças. Você precisa buscar isso em Deus. Então, nós precisamos ser libertos da religião que eu que faço, não existe isso, e da religião também, não faz nada, Deus já fez tudo, eu vou ficar em casa mesmo,
eu não preciso ir na igreja, não preciso ler a Bíblia, não preciso fazer nada. Também não. Nós precisamos considerar a nossa própria obrigação e a graça de Deus. Quem disse isso, meus irmãos? É Joe Owen, um dos puritanos que nós precisamos ler e aprender bastante com ele. Ele diz assim, alguns iriam separar essas duas coisas, obrigação e graça, como se elas fossem inconsistentes. Aí ele diz, se a santidade for nossa obrigação, não há lugar para a graça. E se for um efeito da graça, não há lugar para a obrigação. Mas nossa obrigação e a graça de Deus não estão em lugares opostos num assunto de santificação, pois um pressupõe o outro. Não podemos realizar nossa obrigação sem a graça, que é o poder capacitador. Nem Deus nos dá a sua graça para qualquer outro fim, senão para realizarmos a nossa obrigação. É isso. Deus nos deu a graça e nos capacita a fazer. Ele não deu a graça por ficar inoperante. Jonathan Edwards, meus irmãos, ele escreveu 70 resoluções. Se você ler a biografia dele, antes dos 20 anos de idade, esse homem escreveu 70 resoluções. Duas delas, apenas, que eu peguei, ele diz assim, resolvi nunca mais fazer nada que eu deveria ter medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. A outra, resolvi nunca desistir, nem ao menos afrouxar minha luta contra as corrupções, não importa quão mal sucedido eu possa ser. Ele fez essas resoluções antes dos 20 anos de idade dele. Só que ele tinha um coração sincero, ele já tinha sido alcançado pela graça. Só que a biografia dele conta, e mesmo no caput dessas resoluções, ele diz assim, reconheço que eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Antes de escrever essas resoluções, ele dizia, eu reconheço que eu sou incapaz. Então, humildemente, suplico-lhe, por sua graça, para me capacitar a cumprir as resoluções, enquanto elas estão de acordo com a sua vontade por causa de Cristo. Ele colocou isso aos 20 anos de idade. Senhor, eu quero viver essa vida, mas eu sei que eu não posso viver essa vida. Só que na biografia dele, depois diz assim, o irmão estudando a vida dele, Ian Murray, diz assim, posteriormente, longe de repudiar o fervor daqueles primeiros dias, Jonathan Edwards passou a enxergar mais acerca de si mesmo do que na época em que escreveu as resoluções. Ele buscou a santidade, com tamanha diligência e fervor como jamais havia buscado qualquer outra coisa em minha vida, ele diz. Contudo, eu fazia isso dependendo demais das minhas próprias forças, o que mais tarde se revelou um grande dano para mim. Minha experiência, então, nunca me ensinou tanto sobre minha debilidade e impotência em todos os aspectos, manifestando a profundidade sem fundo da corrupção e do engano escondidos em meu coração. Mas ele não deixou de observar aquelas resoluções. Ele só falou assim, olha, eu estou observando ela ainda com resquício de capacidade. Eu estou achando que, no fundinho, ainda consigo alguma coisa. Quanto mais ele avançou na maturidade com Deus, mais ele viu a sua debilidade. Porque o crescimento em maturidade não é um autoconhecimento, é uma autodesconfiança. Eu começo a falar, Senhor, eu estava confiando um pouquinho, mas não... É totalmente pela graça. Mas a graça não me faz viver sem observar a lei de Deus. E é isso que ele estava nos ensinando. Então, meus irmãos, nós podemos finalizar entendendo, como Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. O que é a graça vã? Eu falo da graça, mas não faço nada. Mas não tem um fruto da graça na minha vida. Mas canto a graça, oro a graça, leio o livro da graça, aposto coisa da graça, mas a minha vida não apresenta nenhuma manifestação da graça. Ou seja, a graça se tornou vã. Ele diz, não. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aí você fala assim, nossa, mas Paulo aqui já está na carne, né? Ele fala assim, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mas, irmão, esse é o equilíbrio. A graça, ela nos torna diligentes para cumprir a vontade de Deus, totalmente em submissão, em dependência total. O que nós conseguimos, nós nunca vamos gerar orgulho, porque nós sabemos, Senhor, eu sei que em mim não habita bem algum, eu sei que eu não tinha nenhuma capacidade. Isso vai fazer com que eu pare de cobrar os outros, criticar os outros, porque eu me acho... Quando eu começo a criticar o outro, eu falo assim, eu consigo, eu fiz melhor que você. Eu faço isso melhor que você. Aí eu venho mais na igreja que você. É sempre aquela cobrança orgulhosa.
em vez de ser uma exortação em amor. Nós precisamos nos exortar, mas nunca no sentido de eu consigo e você não, porque nós sabemos que é tudo pela graça. Meus irmãos, que nós possamos então, diante desse texto, meus irmãos, olhar para isso e falar, Senhor, se eu sou um cristão, se você não entendeu o Evangelho, se você ainda não foi alcançado por Cristo, se você ainda não entendeu o que é ser um cristão, se a palavra de Deus ainda é morta para você, não tente fazer nada para atingir isso. A sua oração tem que ser, Senhor, primeiro se revele a mim, perdoa os meus pecados, me dê uma nova vida, me dê um novo coração, tenha misericórdia de mim. É um pedido por salvação. Se você já passou por isso pela graça de Deus, se Deus já te alcançou, a sua oração tem que ser, Senhor, eu não estou desenvolvendo, porque nenhum de nós está, meus irmãos, como deveria. Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou estagnado, eu estou retrocedendo, eu estou achando que já está bom. Eu me dedico para tantas coisas, eu desenvolvo em tantas áreas. Aí fora todo mundo percebe que eu estou desenvolvendo. Chego na vida da igreja, eu sou negligente, já está bom, eu não está bom. Deixa que alguém ensine, sempre prega para mim, alguém me ensina, eu fico dependendo dos outros. Senhor, me dê um coração que te ama, que te deseje, me torne responsável a responder a essa graça. Aumenta o meu desejo, a minha fome pelo Senhor, para que eu cada vez mais seja transformado, Senhor. Porque o Senhor coloca esse desejo, Senhor, aumenta esse desejo no meu coração. Me capacita a fazer essas coisas, porque eu não consigo fazer por mim mesmo. Para que nós possamos, meus irmãos, estar cada vez mais obedientes a Deus e parecidos com Cristo.